Primeiro eu passo o dia inteiro nisso, né? Então eu vou passar o dia inteiro digitando. Então eu quero meu teclado de R$ 1.000. Exatamente. Vou passar o dia inteiro olhando a tela, essa tela que é R$ 5.000. É, Olha pois aí. é. Mas ela é Caramba. linda. Depois eu vou olhar ela Eu com olho uma calma. outra, eu olho uma outra tela e me dá dor de cabeça. Que doideira, Doideira. cara. Ah, peguei até Mas o eu acho que você espelho vai ali ficando mal agora, ela. acostumado. Vai. Esse é um Sabe dos que você vai gostando de coisa boa. Esse é um dos maiores medos que eu tenho, Lutz. É verdade. Porque assim, eu gosto muito da filosofia do estoicismo. Estudo pouco, mas me identifico demais com as coisas que vão surgindo ali. E eu tenho muito medo de me dar alguns prazeres que me deixem fraco. Assim, sabe? Eu sempre fui um cara que vivi com coisa muito básica, né? Trabalhava de garçom, meus pais nunca tiveram grana, né? Classe média baixa, a grana que eles tinham, eles colocavam no meu estudo, assim, era escola, mas comida era o basiquinho, roupa era umas roupinhas mais ou menos, brinquedo, sempre o orçamento mais baixo possível para brinquedo, não tinha muito o que fazer, sabe? Então eu sempre me acostumei, assim, com coisas tranquilas. E hoje eu tenho um colchão bom pra caramba, uma cama king, travesseiro confortável, as roupinhas já são um pouquinho melhor. Tem a tela que eu quero, tenho, né, utilizo o MacBook para trabalhar, e iPhone da última geração. É difícil dar alguns passos para trás, né, nesse sentido. Eu não, É difícil. né, às vezes dá até vontade de fazer alguns testes, né, de se livrar disso Sim. durante algum tempo para falar assim, não, vou dormir no chão durante uma semana, só para ver o quanto aquela cama é boa e falar assim, ó, isso aqui é a vida Você real. volta a dar valor, né, pra essas coisas também. Volta. Eu acho, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto sei lá, principalmente de trilha, situações assim mais de contato com a natureza, mas onde você faz durante muito tempo, nem aquela trilha que a gente fez lá, de passar um dia Aham. inteiro caminhando e sol e calor, sobe, desce, água, né, e água quente, que muitas vezes fica prazerosa numa situação como essa, é que você volta dando muito mais valor para coisas simples, né? Assim, né, Demais. só de às vezes você caminhar uma calçada que é tudo reto, em vez de ser um negócio que nem trilha, que tem pedrinha, que tem lugar que pode escorregar, você fala assim, poxa, Cara, eu é senti exatamente isso. Eu ficava. Eu fui lá pra Floripa, né? Eu fui fazer trilhas com o Rafa. Aí eu fiz trilha quase todo dia lá em Floripa, né? Tinha aquela do lado do meu Airbnb, lembra? Então eu fiz ela várias vezes quando eu exatamente, tava do ali. Gravatá, Ilha do É, Gravatá. sim. Aí eu andava na rua, eu falava assim, nossa, andar na rua é fácil, né? É fácil, é gostoso andar na rua. Mas é porque você se expôs a um estímulo diferente. Então, esse que eu tenho medo dos confortos que o dinheiro pode te proporcionar, porque eu às vezes trabalhava 16 horas no dia de garçom, muito tempo sem comer, horas e horas de pé, arrebentado, assim, de algumas dores bem estranhas. E hoje, se eu tenho que ficar 1 hora e meia de pé por causa de alguma situação, já é meio desconfortável, assim. Então, eu acho que é legal lembrar essas coisas e muitas vezes se expor Sim. mesmo a esse tipo de situação, né? Pra... eu tinha uma época que eu queria fortalecer tanto, minha época mais hippie, assim, né, eu cheguei a fazer algumas trilhas descalço em Floripa. Porque eu queria um nível um pouquinho a mais ali, de sentir como é que era realmente. Falei assim, pô, só o fato de você ter um tênis para calçar já é muito interessante. E ontem eu vi um morador de rua que tava descalço ali, assim. Falei, caramba, velho, esse cara. E por não, não dava ter um tênis mesmo, assim, tava vagando ali de forma É que a aleatória. ostentação do morador de rua aqui de São Paulo é ter uma barraca. Tem uma barraca, esse é o É, cara bom. Tem sim. muitos que não tem uma Tem muitos barraca. que não tem, tem só, sei lá, um pedaço de madeira, assim, um pano em cima, sei lá. Pô, Acha um canto e dorme. interessante. Tem o cara que tem uma barraca que a barraca é coberta ainda. Esse É, cara tá, tá tá bem. voando. E tem uns caras com umas barracas grandes aqui. Tem. Pô, eu achei que ele tava mal, mas ele tá voando. Então. E eu tava com dó dos caras, velho. O cara tem até uma barraca. É muito louco isso, porque aqui em Santo André não tem muito, né? Aqui é 1 hora de São Paulo É, ali, né? exatamente. Então aqui onde eu fico não tem muito morador de rua. E quando você vai lá. Anteontem eu peguei 2 Ubers, né? E de volta do lugar, conversando com os dois. Aí a gente entrou no mesmo assunto, que era dos moradores de rua, né? E tipo, e o que leva alguém a chegar nessa situação. E sempre é. A maioria das vezes é droga, né? A É, maioria das cara, vezes é droga. talvez alguma desilusão meio pesada na Né? vida, né? Eu acho que é. Inclusive, essa questão de droga, às vezes não dá pra saber o que veio antes, né? Se foi alguma a É. desilusão ou a droga. Verdade, né? Porque a droga ela é um instrumento de fuga, né? E, inclusive, vamos colocar aqui, gastar dinheiro é um comportamento parecido, você está fugindo de alguma coisa. Compulsão por compras, compulsão por alimentos, a gente está falando da mesma coisa ali, que o cara que Tá vai... tentando anestesiar um Você está sofrimento. anestesiando, assim, vou comprar um negocinho aqui, eu mereço, vou pedir um iFood.
Você tá estressado do trabalho, né? Mercado financeiro. A galera gosta muito de beber quando chega em casa, assim. Vou abrir um vinho, né? Tomar um Negroni, sabe? Tinha uma época que eu O tava... típico É, cara eu do tava... financeiro, Tinha um fases que eu Negroni. tava, assim, meu rolê de noite, né? Durante a semana, era parar de trabalhar umas 8 horas da noite. Aí eu comia alguma coisa, não sei o quê, ou daqui a pouco a janta ia ficar pronta. Era tomar um Negroni ou uma taça de vinho vendo podcast, escutando audiolivro. Então eu tava estudando, mas estava ali consumindo bebida alcoólica. Faltou só o charuto pra Aí o fechar o. charuto ali fechado. Aí daqui a pouco eu comecei a perceber, eu falei assim, putz, esquisito, cara. Eu tô ficando bravo com algumas coisas que, na verdade, bravo de assim, preguiça de fazer, sabe? Putz, eu tenho que fazer esse negócio aqui com coisas que antes eu não me importava de fazer. Então surge um problema aqui para você resolver, um negócio, né? Que depois eu descobri que o nome disso é percepção de esforço. Então minha percepção de esforço estava alterada, que é um ponto que para mim é um dos mais prejudiciais, né? Hoje eu bebo praticamente zero, é só em, sei lá, vou tomar uma caipirinha com a minha mãe num churrasco, coisa de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu percebi que no dia seguinte ficava mais difícil fazer atividades básicas do dia. Um pouco mais de preguiça de ir para academia, raciocínio às vezes estava um pouco menos aguçado do que poderia. Eu falei assim, pô, que droga esquisita, assim, né? Super socialmente aceita. Teoricamente eu estava ali bebendo um vinho ou tomando um Negroni e estudando, porque eu estava vendo podcast, escutando meu audiolivro, às vezes até fazendo anotação no iPad, mas estava no momento de relaxar, de tentar desligar a cabeça um pouco, né? E tem muita gente que faz isso pedindo um iFood, Uhum. comprando alguma coisa, né? Com alguma outra droga qualquer, seja lá, sei lá, maconha, cocaína. Então, nessa questão dos moradores de rua, a gente vê depois e fala assim, pô, ele tá Aham. nessa situação por causa da droga, mas será que ele não entrou na droga? Por que O que 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 ele será tava que fugindo? fez ele ir pra droga num primeiro momento ali? Que talvez a droga daí tenha sido o que mais foi afundando ali no contexto, né? Mas vamos supor que não tivesse droga nenhuma. Será que esse cara, sem drogas, esse cara não estaria afundado na bebida da mesma forma? Será que esse cara não estaria obeso, se acabando no chocolate de noite? Comer 2, 3 barras de chocolate porque eu tô estressado. Eu gosto muito de comer doce também. Se deixar de noite depois de estresse, meu Deus do céu, cara, eu faço um alvoroço ali, assim, de uma barra de chocolate inteira, um negócio de bolacha, sabe? E é sempre depois de um estresse, né? É sempre depois de um dia estressante ou uma situação estressante, você quer anestesiar aquilo ali. Exato. E a vida, ela é estressante, né? Sim, os dias que não são estressantes é esquisito, né? É gostoso quando você trabalhou pra caramba, você foi extremamente produtivo, você chega cansado, você chega estressado. Aí o teu cérebro, ele vai tentar te enganar e te jogar para alguns impulsos ali que se você tivesse em plena consciência, não tivesse alterado pelo cansaço, você ia falar assim, não, isso aqui não é o caminho que eu quero seguir, né? Total. Isso que é... Tem questão de alguns países desenvolvidos, nesses pontos de moradores de rua, o que eles geralmente fazem, né? Países pequenos, principalmente, que é mais fácil de você controlar, é tentar achar alguma profissão que os caras gostam. Porque trabalho dignifica, né? Pensa assim, né? O que seria o Rafa sem produção de conteúdo, sem meus clientes na assessoria, né? Sem os liderados, sem trabalho? Como você se sentiria? É, cara, imprestável, assim, sem gerar valor para a sociedade. O que eu estou construindo, o que eu estou deixando, quais são as pessoas que eu estou ajudando, qual que é o impacto que eu estou causando. Eu sentiria que eu não estava fazendo parte do mundo que eu quero construir, né? Da proposta de valor que eu tenho enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E da mesma forma, pensa você sem trabalhar, sem produzir, sem... Você fala assim, caramba. Por isso Eu que não talvez... consigo. É, Eu não consigo. às vezes quando você pega ali em lugares que é mais fácil você fazer isso, porque aqui no Brasil é muito mais difícil, né? Isso demanda muita organização e muito dinheiro também, né? Você puxa o cara, você vai mostrando várias profissões diferentes. Talvez o pessoal ele fale, poxa, isso aqui é interessante, né? E começa a conseguir conduzir uma vida mais tranquila. Já tem outras pessoas que estão trabalhando ali, que vai fazendo amizade. Então, tem que ter algumas políticas ali sociais que facilitem, né, esse processo todo.